Muito bom dia, igreja. Muito bom dia. Estou aqui de novo nessa manhã de domingo para poder meditar com vocês no tema das células dessa semana. Seguimos aí estudando sobre trabalhando aqueles textos da meditação do jejum do mês de setembro, aquele jejum de 21 dias que nós fizemos. Então, nós estamos aproveitando esses textos que nos edificaram, que nos inspiraram, para mergulhar neles de forma mais. Para meditarmos neles juntos, como célula, como igreja. E o tema de hoje é profetizando no Espírito. Profetizando no Espírito. A profecia de Joel diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne e quem recebesse desse Espírito profetizaria. O que isso significa exatamente? Bom, não sei se eu vou explicar tudo o que isso significa, mas a gente vai mergulhar um pouco nisso daí, né? O texto base está lá em 1 Samuel capítulo 10, por ocasião da unção que Saul recebeu de Deus. Quando Samuel unge Saul para ser rei sobre Israel. O texto lá de Samuel, então, 1 Samuel capítulo 10, a partir do verso 5, de 5 a 7 e de 9 a 11, diz assim: Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Então, há um grupo que vem descendo do monte e profetizando. E esse grupo, Saul ia se encontrar com esse grupo e a partir desse encontro ele seria uma nova pessoa, um novo homem. O coração dele transformado em outro, né? A partir do verso 9, então diz assim: Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. Ali já mudou, né? E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Então Saul também profetizou no meio desses profetas. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com outros profetas, perguntaram uns aos outros: O que aconteceu com o filho de Quis? Saul também está entre os profetas? O que aconteceu com ele? Ele virou profeta, né? Bom, algumas versões trazem outras palavras para esse profetizar, né? Inclusive uma palavra complicada que fala transe. Eles estavam em transe. Esse profetizar aqui, em princípio, não parece estar ligado com entregar uma profecia, alguém dizendo, eis que te digo, alguém sendo boca de Deus. Mas esse profetizar está relacionado ao movimento do céu na terra. Alguma coisa muito poderosa que Deus derramava ali sobre esses profetas, e eles viviam viviam assim num estado de êxtase, né? Naquele momento ali em que eles estavam profetizando, havia um êxtase, algum movimento na vida deles que quem via de fora entendia, está acontecendo alguma coisa. Eles eram profetas, reconhecidos como profetas. O profeta tinha uma capa, tinha uma vestimenta que meio que identificava ele em relação, fazia com que o povo pudesse identificar os profetas, né? E aí, aqueles profetas estavam naquele momento de êxtase, sentindo a presença de Deus, sendo tomados pela glória de Deus e fazendo coisas que ninguém sabe o que exatamente. Mas o fato é que quando Saul se encontrou com eles, se aproximou deles, aquilo
tomou conta deles, como um choque, como uma rajada elétrica, uma rajada de poder, alguma coisa absorveu Saul, envolveu Saul, e Saul começou a experimentar a mesma coisa que aquele grupo de profetas estava experimentando, e fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo. Alguma coisa tomou o corpo, a vida, por completo de Saul naquele momento, e sacudiu a vida dele. De forma muito sobrenatural. E aí foi tão marcante que um ditado nasceu nesse momento. Saul está entre os profetas? Está Saul entre os profetas? Isso de alguma forma virou um ditado que as pessoas usavam e talvez em algum momento usavam até de forma pejorativa, né? Porque, enfim, mas virou um ditado, virou uma frase que se espalhou, né? Todo mundo sabia que Saul havia tido uma experiência profunda e poderosa com o Espírito Santo. Como ele usou isso é a grande questão, né? Por quê? Porque mudanças precisam ser sustentadas com decisões e posicionamentos, e não com transes emocionais. Às vezes, na nossa experiência com Deus, a gente tem muita na nossa vida com Deus, na nossa caminhada com Deus, a gente tem muitas experiências sobrenaturais. A gente pode ter experiências sobrenaturais. Coisas incríveis acontecem no nosso corpo, na nossa vida. Mas a gente não pode viver dessas coisas. Teve uma época em que havia um movimento, esse é um movimento muito comum em avivamentos espalhados pelo mundo, né? Em que, diante da presença de Deus, pessoas caíam pelo poder do Espírito Santo. Isso dividiu muitas opiniões naquela época e tal, e ainda divide, porque ainda acontece em alguns lugares, mas seja qual for a questão, por que cai, por que deixa de cair, ou se cair é certo, a questão é que grandes homens de Deus tiveram experiências profundas assim, quando estavam diante da presença do Senhor. Você tem palavras como lá em Ezequiel, o próprio Daniel, pessoas que diante da presença do Senhor caíram sem forças. Quando fala que eles caíram sem forças, aí a gente pensa que eles se ajoelharam diante do Senhor. Não, está dizendo que eles caíram sem força, eles perderam a força. Se eu não me engano, foi Ezequiel ou foi Daniel, não estou me lembrando agora, que eu não peguei esses textos antes, mas que diante da glória do Senhor, ele caiu sem forças, desmaiou, e aí o Espírito Santo precisou entrar nele, precisou tomar ele para ele manter ele de pé. Diante do impacto da glória do Senhor. Muitas coisas podem acontecer. Então, não estou querendo defender ou denegrir, eu tenho as minhas próprias experiências, já tive experiências assim com o Senhor, mas a grande questão é que a gente não pode viver dessas experiências. A gente não pode viver querendo cair no espírito, ou querendo sapatear, ou querendo ficar no movimento sobrenatural para que isso identifique o agir de Deus na vida da gente. O agir de Deus na vida da gente acontece pela leitura das Escrituras, pela vida de oração, quando Deus fala com a gente no profundo. E se nesse movimento Ele quiser fazer alguma coisa bem louca, é Ele quem está fazendo. Nós não buscamos o que é esquisito, o que é louco, mas enquanto buscamos a Deus, algumas coisas loucas e esquisitas podem acontecer. E Ele fez algumas coisas assim, né? Ele fez algumas coisas muito interessantes. Veja, lá no texto de Atos, capítulo 2, diz que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos lá no Pentecostes, né? Capítulo 2 de Atos diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Isso já é alguma coisa fora do comum. Um som. De repente a gente está aqui e um som entra pelas janelas. Um som entra na casa. Um som que veio
de outra dimensão, de outra realidade, uma realidade espiritual. Um barulho que não é produzido por nada neste mundo, nesta dimensão física. Então isso em si já é alguma coisa complicada, né? Complicada não. Além da compreensão humana, né? Além da lógica humana. Um som como de um vento muito forte encheu toda a casa na qual estavam sentados. Então, em princípio não tinha um vento, ou poderia ter, mas a questão não era o vento, era o som como de um vento. E viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então entra por algum lugar, entra no meio daquele grupo ali, línguas de fogo. Que como foi essa visão exatamente, ninguém sabe. Mas essas línguas se separaram e se colocaram diante da cabeça, acima da cabeça de cada uma daquelas pessoas. Veja, todo mundo está vendo isso é sobrenatural, isso é poderoso, é grande, é fora da nossa compreensão humana. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. De repente, o cara começa a falar numa língua estrangeira, numa língua diferente. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, quer dizer, eles ouviram um som. Que som? O som do vento também? Não está dizendo aqui. Mas eles ouviam cada um falar na sua própria língua. Aqueles galileus falaram na sua própria língua, né? Ouvindo o som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medas e elamitas, aí vai falar das pessoas que estavam lá. Tanto judeus como cretenses, versículo 11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns outros também, todavia, zombavam e diziam: estes beberam vinho demais, ou seja, estão bêbados. Será que a declaração que eles estão bêbados tem relação com estarem falando línguas diferentes? Será que alguma embriaguez causa isso? Já causou isso na história da humanidade? Talvez, além de falar em outras línguas, eles estivessem se comportando de uma forma diferente. Fisicamente, estivessem tendo algumas experiências físicas ali, daquele derramar, né, daquele fervilhar do agir do Espírito Santo no meio deles. Então, eles talvez estivessem fazendo algumas coisas um tanto fora do comum, um tanto esquisitas, né? Então Pedro se levantou com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Veja, profetizarão. Os judeus que estão ali sabiam o que significava esse profetizar. A gente perdeu essa conexão com essa mentalidade deles lá. Porque eles estavam acostumados com as histórias do Antigo Testamento e o que significava esse profetizar para eles lá. Então, eles sabiam o que isso significava. Então, quando Pedro fala assim, agora eles estão profetizando, né? Na verdade, eles estavam falando o quê? Eles estavam profetizando, eles falam, assim diz o Senhor, vai acontecer isso, aquilo, outro, assim diz o Senhor, eu faço isso, faço... Não. Eles estavam declarando as maravilhas de Deus em outras línguas. Então, nenhum deles estavam profetizando no sentido que a gente entende de profetizar. Mas eles estavam
manifestando ou experimentando uma manifestação da glória e do poder do Espírito Santo de Deus em suas vidas. E estava acontecendo algumas coisas que poderiam não ser explicadas pela lógica humana nesse contexto. Mas qual foi o resultado disso? Ainda no capítulo 2 de Atos, diz, no versículo, a partir do verso 42, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então Deus manifestou um mover na vida daqueles homens. Mas aqueles homens aproveitaram o mover de Deus e cresceram numa experiência com Deus. Conheceram mais a Deus a cada dia. E cresceram no chamado e no propósito de Deus. E se dedicaram a aprender, se dedicaram a crescer, se dedicaram a continuar buscando, se dedicaram a amar uns aos outros, se dedicaram a estar juntos, se dedicaram a trabalhar pela obra do Senhor. Então, seja o que for que Saul experimentou neste momento, ele desperdiçou. Foi tão glorioso, foi tão poderoso, foi tão significante, foi tão impactante que virou um ditado. As pessoas viram, se impressionaram, espalharam a notícia. Saul está entre os profetas. Saul está entre os profetas. Talvez lá no futuro, quando Saul fez um monte de besteira, alguém tenha falado: Saul está entre os profetas. Hein? Saul, usando de forma pejorativa. Por quê? Porque Saul não aproveitou a experiência. Saul não cresceu na experiência. Saul não desenvolveu a experiência. Saul desperdiçou o investimento do Espírito Santo de Deus em sua vida. Aconteceu, ele foi tocado, poderosamente tocado, e teve o coração transformado. Deus mudou o coração dele. E Deus muda o nosso coração. Mas a gente precisa manter o nosso coração mudado, continuando a estar na presença dele e continuando a estar diante da palavra dele, deixando que a palavra dele nos transforme e nos conduza. Então, qual vai ser a nossa decisão? Vamos desperdiçar o agir de Deus? O investimento de Deus em nós? Lá no Pentecostes, Deus derramou do seu Espírito sobre aqueles homens. Eles não desperdiçaram. Eles mergulharam mais, e mais, e mais, de tal forma que a comunidade desses primeiros cristãos é marcada pela fome de Deus. É marcada pelo investimento de suas próprias vidas, pelo crescimento de tantos outros líderes, pela multiplicação de pessoas que se espalharam pelo mundo levando o evangelho que chegou até nós hoje. Que coisa poderosa, que coisa poderosa. Lá em Atos 4 diz que os discípulos começaram a enfrentar dificuldades, e ameaças, e gente querendo parar o que Deus estava fazendo na vida deles e proibindo eles de pregarem o evangelho. E eles oraram ao Senhor: Senhor, olha para as suas ameaças e concede que preguemos com cada vez mais autoridade, enquanto tu estendes a tua mão para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Isso está lá em Atos 4, entre o verso 23 e o verso 31, né?
Essa palavra que eu falei especificamente está no versículo 29, de 29 a 31. Aí diz que depois que eles oraram, o lugar onde eles estavam tremeu. Gente, se isso não é espantoso, eu não sei o que seria espanto. Sabe, em Atos, em Atos 2 fala que um som como de um vento impetuoso encheu esse lugar, línguas de fogo se espalharam e tal. Aqui fala que depois que oraram, 4:31, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo em meio a um movimento do céu tão poderoso que o lugar tremeu. Está dizendo aqui que o lugar tremeu. Se está dizendo que o lugar tremeu, o lugar tremeu. O lugar tremeu. A gente precisa de experiências profundas, assim com o Espírito Santo. Mas não só de experiências, a gente precisa mergulhar na consistência da vida comprometida com Deus, todos os dias, né? O último parágrafo que eu coloquei aqui diz assim: quando falo que precisamos buscar isso, não falo que devemos ficar atrás de experiências sobrenaturais, muito menos nos entregarmos a esquisitices geradas por um total descontrole emocional. O que devemos fazer é buscar a presença de Deus e o poder do Espírito, com sinceridade, com fome de glória, com entrega genuína, com o coração disposto a obedecer. E que a gente fique bêbado, e que a casa trema, bêbado entre aspas, tá? E que a casa bêbado do Espírito, seja lá o que for que isso signifique, e que a casa trema, mas que a nossa terra saiba que foi Deus que desceu em nosso arraial. Que os enfermos sejam curados, que os possessos por espíritos malignos sejam libertos, que vidas sejam salvas e a cidade transformada, que seja um banho de poder que produza vida santa e trabalho missionário. Se Deus quis isso para eles também, tenho certeza que quer para nós também. Então vamos mergulhar mais fundo. Amém? Deus tem coisas poderosas para derramar nas nossas vidas, mas Ele tem coisas poderosas para fazer através das nossas vidas. Ele não quer dar experiências para a gente, Ele quer fazer da gente uma experiência para o mundo. Ele quer fazer de nós pessoas que sejam revestidas de poder e, através desse poder, marque o mundo à nossa volta. Então, deseje isso, busque o toque poderoso do Espírito Santo de Deus. Deixe que Ele faça o que Ele quiser com a sua vida. Mas entenda que aquilo que o Espírito Santo faz gera frutos. E frutos são, em princípio, uma vida transformada e logo depois, uma vida transformadora. Transformando ambientes, realidades, pessoas, famílias e histórias. E o mundo, a terra, para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe você, tenha sede e se levante para profetizar no Espírito. Seja lá o que isso signifique na plenitude. Amém? Deus abençoe você.